Meus irmãos, você que fica, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, vou lhe dar um tempo. Eu sei que você vai ter mais dificuldade do que 2 Coríntios, né? 2 Coríntios a gente já está mais familiarizado, né? Mas eu quero convidar você a abrir seu livro em Amós. Amós fica depois de Salmos, Provérbios, Cantares. Você vai entrar naqueles profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Jeremias, enfim, e já vai entrar nos pequenos. Daniel ainda é um grande, né? Mas aí você entra, quando você encontrar Joel, você tá quente. Igual aquela brincadeira que a gente fazia, né? Tá frio, tá quente, frio. Você chegou em Joel, pegou fogo. E Amós fica exatamente morando vizinho à casa de Joel. Por ocasião desse dia, eu estarei fazendo uma interrupção nas nossas exposições de 2 Coríntios e quero pensar hoje sobre esse tema, escolhendo com cuidado os nossos líderes. Talvez eu estou pregando atrasado esse sermão, né? Porque era para ter pregado semana passada, né? Ou semana retrasada, ou algo antes, né? Agora não me parece que ninguém vai sair daqui para votar, né? Mas, enfim. Escolhendo com cuidado os nossos líderes. O que é que eu quero fazer hoje? Se você nunca conheceu o livro de Amós, talvez hoje vai ser o dia. A gente vai fazer uma peregrinação ao longo do livro todo de Amós. São 9 capítulos, mas eu desejaria fazer isso para que você possa entender junto comigo como é perigoso o uso errado ou a escolha errada nos nossos líderes. Eu queria aproveitar esse momento para nós orarmos, em seguida a gente já inicia. Dá-nos uma vez mais, Senhor, a Tua graça como de costume fazes, para que possamos ser orientados, ainda que as nossas escolhas, pelo menos para esse primeiro turno, já foram feitas, mas que o Senhor nos ajude a refletir se realmente fizemos escolhas corretas, ou pelo menos estamos tomando o caminho certo nas escolhas que temos tomado, ou no caminho certo para tomarmos as escolhas que temos tomado. O caminho está correto, as análises estão certas, enfim, que o Senhor nos ajude nisso. Que esse momento seja de boa reflexão, pois a nossa cidade, nosso país, a nossa realidade política, nós estamos entregando na mão de alguém. E que tenha sido uma boa escolha a que venhamos, ou que na verdade já tomamos as escolhas. Assim, Senhor, dá-nos a Tua graça, para que numa outra oportunidade, se porventura temos escolhido errado, ajuda-nos a escolher da melhor maneira possível. Para a glória Tua, alegria nossa, em Cristo assim te oro. Amém. Quero começar meu sermão eu sei que daí de trás talvez não veja, mas quem está aqui na frente vai poder ver, é uma frase do João Calvino, que eu achei muito interessante, muitas pessoas estavam compartilhando hoje, eu disse, eu acho que cabe perfeitamente na minha introdução isso aqui. O que é que ele diz? Ele diz assim, olha, e vós, ó povos, a quem Deus deu a liberdade de escolher seus próprios magistrados, cuidem-se de não se privarem deste favor, elegendo para a posição de mais alta honra patifes e inimigos de Deus. É uma passagem, é uma fala muito interessante, por quê? Porque nós não devemos, né, nos privar deste favor, mas que a gente deve usar esse favor de Deus para pessoas que não sejam inimigas de Deus. E eu acredito piamente, claramente, acredito que você também, que tem gente que a gente já vê de cara que é contra Deus, né? Tem gente que já diz lá, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo, eu labuto em prol dessa causa, daquela outra, é muito claro. Então, está muito claro também que esse é o tipo de pessoa que você não pode usar esse favor que Deus nos deu. O livro de Amós leva o seu próprio nome, como você já pode perceber, e eu queria que você viesse rapidamente comigo para o capítulo 7, versículo 14, porque aqui está uma expressão de quem é esse rapaz que a gente vai lidar aqui nessa noite. Diz assim, capítulo 7, verso 14, respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros.
Mas o Senhor me tirou dia após o gado, e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo de Israel. Poieiro e colhedor de sicômoro. Amós era mais ou menos isso aqui, ó. Essa é a figura que talvez expresse mais o nosso querido Amós. Uma pessoa do campo, alguém que está lá botando, e o sicômoro que ele fala era basicamente essa frutinha, parecida muito com o figo. Então você tem o que aqui? Um homem do campo sendo usado por Deus para expor a vontade de Deus. Agora vem comigo para o capítulo 1. Capítulo 1, verso número 1, porque segundo as circunstâncias e descrições de Amós, a nossa pegada é mais ou menos essa hoje, peregrinar, tá? Andar com você nesse livro. E diz assim, olha, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. O período da atuação de Amós aqui foi no reinado de um homem chamado Jeroboão II. E só para você ver, mais uma vez, aquele quadro lá, tá? Você tem de um lado os reis de Judá e os reis de Israel. E para facilitar, numa linguagem bem moderna, você tem like e dislike. Olha que coisa mais moderna. Nos reis de Israel, fulano foi like. E aqui está tudo, ó. Quando é dislike está para baixo, né? Quando é like está para cima aqui, ó. E aqui está melhor isso aqui, olha só. Os de Judá e os de Israel. Jeroboão obteve êxito, esse que aqui é do tempo de Amós, esse rei. Ele teve êxito nas suas aventuras militares, ele reconquistou territórios, ele expandiu fronteiras. E ele foi, e quando a gente fala reino de Judá e reino de Israel, é isso aqui, ó. É que quando houve, depois de Salomão, houve uma divisão no reino de Israel. E você teve o chamado reino do norte, que tinha a capital na cidade de Samaria, foi conhecido pelo reino de Israel. E o reino do sul, que tinha a capital em Jerusalém, que era o reino de Judá. Aquele famoso mapa da sua Bíblia, é isso aí, ó. Porém, nessa época, aconteceram muitos abusos sociais no tempo de Amós. Vários problemas morais, e aqui eu quero fazer uma peregrinação com você, mostrando esses problemas e em seguida mostrar as principais razões disso acontecer. Vamos lá, problemas. Salte comigo, o capítulo é o capítulo de número 2. Capítulo 2, versículo número 4, porque o primeiro problema que aparece aqui é o problema de desprezo à lei de Deus, problema de mentira. Veja, capítulo 2, verso 4, ele diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo. Aqui a gente não entende muito direitinho, né? Ele está meio confuso aqui, né? É 3, 4, é o que finalmente? Aqui o que nós temos é um recurso de retórica repetido, você vai perceber nas passagens a seguir. É mais ou menos o seguinte, pensa assim, você tem um copo de 200 ml e ele está cheio pela boca. E agora você bota mais 10 ml, o que é que acontece? Transborda. Né? E aí o que ele está dizendo é mais ou menos isso, com 3 transgressões é o teu copo de 200 ml cheio. Mais uma gota, ou dos 10 ml é o 4, por 3 transgressões o copo já está cheio. Deus está dizendo assim, estou por aqui, ó. Mais transgressões, transbordou. É exatamente essa a hora do castigo, seria se transbordar a 4ª aqui. Umazinha a mais transbordou. E o que ele está também tentando deixar claro aqui é que Deus é paciente. Deus é paciente. Aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí Deus está esperando, não faz mais, não vai mais uma, presta atenção, Deus é paciente, longânimo. Continue no texto, ele diz assim, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Note que houve uma rejeição, um desprezo à lei do Senhor, isto é, uma rejeição àquilo que Deus estabeleceu como certo, como correto, como honesto, como verdadeiro, como louvável, como justo, respeitável, como diz Filipenses capítulo número 4, versículo número 8. Continue no texto, ele diz, antes as suas próprias mentiras os enganaram, eles viviam nas mentiras, e após elas andaram seus pais. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui também. Ele diz, viviam nessas mentiras, os enganaram, e após elas andaram seus pais.
Essa parte final é tipo assim, ó. Mentiras estas que seus pais andaram. O que é que ele está tentando nos dizer aqui? A primeira lição da nossa, eu ia dizer noite, mas é final de tarde, né? Do nosso final de tarde é que a vida e o ensino dos pais moldam o caráter e a vida dos filhos. Tem uma frase que eu gosto muito que é do colégio, se não me engano, Petrônio Figueiredo. Eu vou até cobrar uns royalties, alguma coisa assim. E de vez em quando eu cito ela aqui. Ele diz assim, ó, filhos imitam os pais, por isso que bons exemplos são fundamentais. Boa parte do que os filhos farão tem a ver com com aquilo que você ensinou, com a vida e com os lábios. Tem tudo a ver com isso. É claro que eles farão outras coisas que você não ensinou, que eles não viram em você. Aqui o ponto é, alguém será modelo e referência para os seus filhos. Se não for você, e você negligenciar essa tarefa, nem se preocupe, alguém vai exercer esse papel. Mas talvez não vai exercer como você deveria exercer. Vai ser o professor dele de faculdade, vai ser o amigo dele da escola, vai ser um primo, vai ser a secretária de sua casa. Independente, alguém vai exercer esse papel e vai ter ele como referência. Ele terá essa pessoa como modelo, como padrão. Então, não escute, que grande responsabilidade repousa sobre os nossos ombros. Nós que somos pais, você que um dia será. Que responsabilidade repousa sobre nós. Mas vamos lá, segue o fluxo aí. Capítulo 2, verso 6, salta para o 6. Olha o que ele diz, mais um problema. Qual o problema? Suborno de juízes. Assim diz o Senhor, olha o recurso retórico de novo aí. Por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Os juízes estavam tão corrompidos que eles aceitavam qualquer tipo de suborno para condenar e oprimir o pobre, inclusive pela quantia mais insignificante, que é o que ele está dizendo aqui. Qual é? Por um par de sandálias. Até por um par de sandálias a gente vende a sentença para o indivíduo. Veja a corrupção, né, que estava acontecendo. Só que eles estavam esquecendo de algo, né? Eles deveriam lembrar que aquele que oprime insulta o Criador. Olha que coisa forte. Eu não lembro de ter lido nunca esse texto, por isso que foi muito interessante para mim. Veja só, diz assim Provérbios 14:31, o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. É impressionante, mas quando você insulta alguém pobre, você está melhor. Quando você oprime, né? Você insulta a Deus. Por isso que as nossas autoridades deveriam pensar muito bem como tem tratado aqueles que são carentes. Vai continuando aí, capítulo 3, verso 10, mais um problema, violência, roubos, saques, era rico roubando o pobre, capítulo 3, verso 10, olha o que diz, porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Veja o afastamento deliberado desse povo de Deus, empurrou o povo para uma degradação moral aqui, eles não sabiam mais fazer o que era reto. Veja uma coisa interessantíssima aqui, é que o pecado cauteriza a consciência, ele calcifica o nosso coração, ele tira da alma a sensibilidade. Você já passou por isso, né? Muitas vezes você está envolto em pecado, que você comete o pecado e você já não se sensibiliza mais, já não causa mais dor no seu coração, você já não fica mais envergonhado com aquilo, você já comete sem sensibilidade mais. Veja o finalzinho do verso 10 do capítulo 3. Ele diz, porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Olha que coisa interessante o que ele está dizendo. Isso é uma figura, uma retórica aqui muito interessante. Ele está dizendo assim, suas riquezas foram acumuladas como pela violência e exploração aos pobres. Entesourando, fazendo o quê? Castelos, violentando e devastando aqueles que na verdade deveriam ser cuidados por ele. Segue o fluxo, capítulo 4, verso 1, olha o que ele fala, ele vem sobre injustiça social e exploração, mais uma vez, olha, agora ele começa a esculhambar, né? Parece que agora ele já perdeu a paciência. Olha o que ele diz, ouvi esta palavra, vacas de Baçã. Baçã é um território situado a leste do rio
Jordão, e as vacas desse lugar, elas eram notórias por sua condição de bem nutridas e fortes, né? Para não dizer bem gordinhas, bem nutridas elas eram. E aqui isso acontecia porque as pastagens desse local, elas eram maravilhosas. Então ele está dizendo assim, tal como as vacas, as mulheres estavam bem nutridas, mas como é que elas estão se nutrindo? Em virtude de, continue no texto, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Você está gordinha porque você está tomando de pessoas que não, tomando coisas que não é sua, de pessoas que estão carentes. Você toma do pobre. Ele emagrece, você engorda. Ele se beneficia, melhor, você se beneficia, ele acaba levando o prejuízo. Todavia, tal como as vacas, escute, porque a comparação aqui é essa, tal como as vacas que eram engordadas nos pastos maravilhosos de Bazã, elas eram abatidas, escute, vocês também serão abatidas. Eles estão engordando, mas é só para o abate também no fim. Escute isso, era mais ou menos isso que Amós está dizendo. Veja, capítulo 4, verso 6 agora, porque Deus começou a fazer uma coisa interessantíssima. E nem sempre a gente costuma a pensar assim. Deus manda alguns momentos de crise, Deus manda algumas coisas para esse povo, para que eles pudessem fazer assim, epa, o que está acontecendo? Alguma coisa Deus está querendo com isso. Veja, porque é isso mesmo, Deus está chamando eles a se voltarem para Ele. Olha o que diz verso 6, capítulo 4, verso 6, olha lá. Também vos deixei de dentes limpos, sabe o que é isso? Fome, quem come suja os dentes, né? É isso que ele está dizendo. Fome, deixei vocês com fome em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. E o que aconteceu? Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ele mais ou menos está dizendo assim, eu deixei vocês passar fome para que vocês se voltassem para mim. É a mesma coisa quando às vezes acontece com pessoas, algumas coisas acontecem conosco, ou com pessoas que estão afastadas do Senhor. E Deus dizendo assim, será que você não entendeu que isso é um chamado para você se voltar para mim? Verso 7, olha o que ele diz. Além disso, retive de vós a chuva. O que é isso? Seca, né? Verão pesado. 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem. O crestamento era uma praga na plantação, que era mais ou menos isso aqui. Não sei se está dando para você ver daí. É exatamente isso, é queimar superficialmente, devido ao calor, ou também a um ataque de alguma bactéria. Então a planta ficava assim. Mas ele diz mais, eu feri vocês com crestamento e ferrugem. O ferrugem já é diferente, é um fungo, mas que deixa mais ou menos dessa forma que você está vendo aí. É uma cor doentia, amarela, em um tom amarelo ou marrom. Agora presta atenção nisso, em uma comunidade que vivia, né, a sua subsistência via da agricultura, isso aqui era uma desgraça, isso aqui era uma tragédia. Como se isso não fosse grave, observe, Deus ainda envia, veja, ele não está dizendo assim, estou mandando o tranca-rua, estou mandando o Zé Chucaveira, estou mandando, não estou mandando ninguém, sou eu mesmo que estou. Por isso que eu não tenho dificuldade alguma, que Covid pode ser algo que Deus está mandando para dizer assim, olha, será que vocês não estão percebendo que precisam se voltar para mim? Porque a gente está acostumado a achar que uma coisa má, ela não pode ter relação com uma coisa que venha de Deus. Aqui você está vendo e vai ver coisas bem mais complexas ainda. Veja, ele diz assim, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto. Ou seja, se a coisa estava doente, os gafanhotos vinham para dizer assim, não tem mais esperança. E comer tudo, acabar com tudo. Ou seja, gafanhoto era, a minha esperança foi embora. Era essa a ideia. Segue no texto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Agora olha a bomba. No dia de hoje, né? Olha só, verso 10. Enviei a peste, doença, contra vós outros, a maneira do Egito. Que coisa, não?
Isso aqui é Deus. E não veja que ele está dizendo assim, ó, me desculpa, é assim, entenda bem, é porque eu estou precisando fazer isso. Deus não está nem se explicando aqui. Eu mandei e pronto. Entendeu? Isso é a gente falar nos termos de Deus. É Deus sendo Deus. Isso aqui. Continua, ele diz assim: os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. O que é esse mau cheiro? Cadáveres. Estou dizendo que a coisa é mais dura, complexa ainda. Contudo, o que é que diz o texto? Não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Escute, as crises talvez seja Deus dizendo assim, ó, volte. Pense bem o que é que está acontecendo. As crises muitas vezes são chamados de Deus para nos voltarmos para Ele. E aí ele diz uma coisa preciosa. Salte comigo, o capítulo é o capítulo número 5, verso 4. Porque ele mostra que buscar a Deus é a verdadeira vida, porque a verdadeira vida está em Deus. Veja o que diz verso 5, capítulo 5, verso 4, ele diz: pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Numa tradução da NVI seria assim, olha, busquem-me e terão vida. A lição 2 da noite é dizer assim para você: se você não busca a Deus, você está cego para a verdadeira vida. Você está cego porque você está deixando de buscar aquilo que é a verdadeira vida. Pule para o verso 12, mais problemas acontecendo, graves transgressões. Aí aqui a gente tem um resumão dos problemas que ele disse até aqui. Verso 12, porque seis serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligis o justo, tomais suborno e rejeitai os necessitados na porta. Tudo que a gente já viu. Pule para o verso 14. Busque o bem, Deus está convosco, mas veja que ele já mandou buscar lá no verso número 4. Veja o verso 14, o que ele diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Deus vai estar convosco, mas siga o caminho que ele estabeleceu. Confie que ele vai estar com você, mas não abandone os caminhos que ele já falou para você trilhar. Deus estará conosco. Salto para o capítulo 8 e a gente já conduz, ou já vai fazendo o arremate. Veja, um livro inteiro a gente já está vendo, né? Veja que ele já vai elencar mais alguns problemas. Engano, corrupção, mas não se engane, existe alguém que está por dentro de tudo. Veja verso 8, que ele diz, verso 4, capítulo 8, ele diz assim: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo. Veja, eles desprezavam as festas e os cultos aqui, quando ele diz, a festa da lua nova são as festas, os cultos são os templos, a ida ao templo, né? Eles iam ao templo, mas eles não iam para adorar, para ouvir a voz de Deus, eles iam para cumprir tabela. É domingo, eu tenho que ir mesmo, então vou, aquele virou uma rotina, então eles iam. Nos feriados religiosos, por isso que Amós faz questão aqui de falar, nos feriados religiosos, todo o comércio era suspenso, não era permitido a abertura. Por isso que ele diz assim, ó, quando passará a festa de lua nova? Quando é que vai passar? Por quê? Porque na verdade eles queriam aproveitar todos os dias para trabalhar. Essa é uma grande lição para mim e para você. Muitas vezes a gente está querendo inclusive incluir esse dia para trabalhar. A gente tem o domingo até livre, mas não, vou usar para trabalhar. É como se o domingo fosse um empecilho para a sua caminhada. Não, você precisa parar. Porque o que há de mais importante nesse dia é exatamente o propósito pelo qual ele foi criado também. Eu preciso me organizar para que nos outros dias eu esteja aproveitando bem o meu tempo, gastando menos com rede social e focando naquilo que eu preciso focar. Senão eu vou ser tentado a sacrificar esse dia tão precioso para outras coisas,
senão aquilo pelo propósito pelo qual ele foi criado. Veja, continue no verso de número 5, ele diz, diminuindo um efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Essa era a forma deles, inclusive, usar o domingo para fazer, trapacear na balança. Verso 6, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Agora presta atenção, bem atenção no que ele vai dizer. Verso 7, jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo aqui, eu sei de tudo o que acontece, nada passa desapercebido aos meus olhos, eu não estou esquecido das atrocidades que vocês estão cometendo, e por esta razão vem algo aterrorizador. Capítulo 9, verso 1, salte lá comigo. Ele diz assim, vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, e me disse, fere os captéis, e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá, e nenhum escapará, ninguém escapa. Verso 2, ainda que desçam mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Isso lembra muito o Salmo de número 139, lembra? Se subir até o céu, lá estarei. Se descer ao mais profundo abismo, lá estarei também. Ou seja, Deus está dizendo assim, ninguém escapa, ninguém foge, não tem onde você se esconder. Veja que ele continua nessa mesma toada, verso número 3. Se esconderem no cimo do Carmelo, o Carmelo, só para aguçar aqui por que ele cita o Carmelo? É porque o Carmelo estava coberto por uma floresta que era densa e cheia de caverna, cheia de gruta, cheia de túmulos, e eram ótimas opções de esconderijo, mas não era ótima opção de esconderijo para um caçador divino. Não tem esconderijo para o caçador divino. Segue no texto, ele diz, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Ou seja, a justiça divina ocorrerá. Isso é o que Deus aqui declara. Eu vi não é um meme, mas é uma imagenzinha, botei lá em cima para todo mundo ver. É daquele burrinho do Shrek, que ele diz assim, o pior problema daquele que se acha espertinho é que, além de considerar os outros burros, acha que Deus é cego. É exatamente isso aqui. Estão ganhando, oprimindo os pobres, está dando tudo certo, enchendo os bolsos, todo mundo é besta, só ele é esperto, e ele acha que Deus também é cego. Meus irmãos, deixa eu caminhar para encerrar, fazendo com que você entenda definitivamente uma das coisas mais importantes que eu queria dizer para você nessa noite, nesse início de noite. Constantemente, você encontra, especialmente no livro dos reis, a seguinte frase. Diz assim, olha, fez o que era mal perante o Senhor. Preste bem atenção e eu quero com você incutir isso no seu coração e na sua mente. Portanto, venha comigo para esse livro, que é o livro de Reis. É só você voltar aqui. A gente está em Amós, volta. Você vai passar Salmos, Jó, você vai passar Esdras, Neemias, você vai passar Crônicas, você chegou praticamente. 1 Reis, capítulo de número 15, verso 25, retrata exatamente o que nós estamos falando aqui. Presta atenção, porque é isso que eu queria que você escutasse nessa noite. Capítulo 15, verso 25, veja o que diz, 1 Reis, capítulo 15, verso 25 a 26, olha o que diz. Nadab é o rei, tá? Lembra daquela listinha de reis que a gente deu? Dislike, like, dislike, pronto. Nadab é um daqueles que estão ali na lista. Nadab é o rei. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel. Deu uma acelerada aqui e reinou sobre Israel 2 anos. Verso 26, qual é a frase? Fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai. Agora presta atenção na informação a seguir. Qual é a informação a seguir? Acompanhe comigo, vamos lá. E no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. O que você entende disso aqui?
é que o pai desse rapaz chamado Nadab conduziu o povo a pecar. Agora vamos lá. Outra passagem, 1 Reis capítulo 15, verso 33. Só subir aí um pouquinho. Salta comigo, verso 33, o que é que diz lá? No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa já é um outro rei. Filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tisa, e reinou 24 anos. O que ele fez? Segue o texto. Fez o que era? Mal perante o Senhor. Mais uma vez, presta atenção na informação a seguir. O que é que tem na informação a seguir? E andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. O rei fazia o povo, por meio daquilo que ele estabelecia, fazia com que o povo fosse e pecasse. Salte comigo agora para um outro livro, o livro de 2 Reis. É vizinho a 1 Reis, capítulo de número 14, verso de número 33 a verso número 34. O que é que diz? Vamos lá, 2 Reis, capítulo 14, verso 33 a 34. Diz assim: no 15º ano de Amazias, Amazias já é um novo rei. Filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. O que foi que ele fez? Continue no texto, verso 24. Fez, não? Eu dei a referência errada? Ah, rapaz, então, eu não sei agora onde é que eu estou. É que eu boto no meu iPad aqui e vou. Então, eu prometo que... 23? É? 23 então, vamos lá. Tá aí mesmo? No 15º ano de Amazias, olha aí, era só um teste. Eu não queria dizer, é para ver se você estava prestando atenção e vi que você realmente presta atenção, que às vezes a gente fica voando, né? Tá vendo como foi bom? Vocês acreditam mesmo que é um teste? Eu imagino que vocês estão pensando que não, né? Acertaram. Vamos lá. Verso de número 24. Fez o quê? É mesmo, 24, olha aqui. Fez o que era mal perante o Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor. Mais uma vez, presta atenção na informação seguinte, o que é que diz? Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Agora vamos para outro livro, só para você não achar que é coisa dos reis, do livro dos reis. 2 Crônicas 33, verso 1. Espero que agora tenha acertado, né? 2 Crônicas, verso de número 1 do capítulo 33. Vamos lá. 2 Crônicas, é só passar, tá? 1ª, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 33, verso 1 a 2. Olha o que diz. Tinha Manassés já é um outro rei. 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. O que foi que ele fez? Fez o que era mal perante o Senhor. Agora salta para o verso 9. Manassés fez errar a quem? A Judá, o povo de Deus e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Ok, todavia, o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? É isso aqui, ó, a minha terceira lição. Sabe quem era o instrumento importantíssimo no bom ou mau rumo da nação do povo? O rei. Sabe quem? A autoridade política. A nação ia bem ou mal? Por muita influência da autoridade política. Olha como isso é impressionante e como nós deveríamos levar muito em consideração que os rumos da nossa cidade podem ir de mal a pior, ou pode ir de bom a ótimo, de acordo com as escolhas que nós fazemos. 2 Crônicas 14 agora. E aí a gente já vai amarrando tudo para fechar. 2 Crônicas 14, verso 1 a 2. Olha o que diz.
Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, já é um novo rei. Nota a informação a seguir: em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Por que esteve em paz? Qual foi o motivo que teve em paz? Veja verso 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Bons líderes políticos, paz. Maus líderes políticos, tragédia, situação difícil para o povo. Agora vá para o finalzinho do verso 5. Finalzinho do verso 5, última frase. Aí o que é que diz? E houve paz no seu reinado. No início do verso 8, 2 Crônicas 14, 8, ele diz: edificaram e prosperaram. Veja, houve prosperidade, a cidade avançou economicamente. E aí venha comigo para o capítulo 15, ainda de 2 Crônicas. Olha o que ele diz, capítulo 15, eu estou no verso 9, tá? O que foi que ele fez? Olha o que diz: congregou todo Judá, ou seja, ele juntou todo o povo e conduziu eles não para o pecado. Lembra que a frase que ele dizia assim: e levou todo Judá a pecar, levou todo Israel a pecar, e levou pronto, aqui ele diz, ele congregou todo Judá, mas não levou para pecar, levou para, continue no texto, verso 12, entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Verso 14, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado, o Senhor lhes deu paz por toda parte. Vou dizer rapidamente o que eu quero dizer. Um bom rei fazia uma enorme diferença para a nação. Trocando em miúdos, um bom político fará uma enorme diferença para uma nação, para um estado, para um município, para uma cidade. É isso que ele está tentando nos mostrar. Agora eu queria fazer exatamente essa pergunta. Você entendeu a minha responsabilidade nessa questão? Como é que nós temos políticos, ou como é que eles vão ocupar esses cargos? É com seu voto. Você entendeu por que a gente não pode fazer ou dar o nosso voto por questões, né? Só porque ele é bonitinho, ou só porque eu posso ganhar esse benefício? Não. É porque eu entendo que esse candidato realmente haverá de trazer muito benefício. Para mim, não, para todo o povo. Para Judá, para Israel, para a nação. Essa é a ideia. Por isso que Paulo diz assim para Timóteo: olha, Timóteo, vamos fazer oração. Sabe por quê? Olha o finalzinho lá do verso 2. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Por isso que a gente deve não só escolher bem, mas orar por esses que estão lá, porque estes que estão investidos de autoridade, eles fazem, ou eles são os instrumentos para vivermos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, ou vida intranquila e vida agitada, sem qualquer piedade, muito menos respeito. Uma das duas acontecerá, mas muito dependerá das nossas escolhas. Quarta lição é que os bons reis, eles temeram a Deus, e é isso que nós vimos nessa passagem aí de Asa. Eu queria já caminhar para encerrar dizendo duas coisas. Tudo isso que nós pensamos, sem dúvida, é maravilhoso, porém eu quero destacar duas coisas. O que vimos aqui são instruções bíblicas para que nós vivamos uma vida melhor como cidadão, tá? Como cidadãos aqui nessa terra. Mas eu queria destacar duas coisas. Primeiro, tudo que nós vimos aqui, tudo isso aqui se refere ao nosso dever, à nossa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que a nossa confiança e a nossa expectativa, elas devem estar, acima de tudo, em Deus. Eu trabalho e faço o que me compete, entretanto, eu descanso, porque, na verdade, tudo depende dEle. Segunda coisa que eu acho que tudo que nós vimos aqui é importante destacar.
Tudo isso que pensamos é maravilhoso, porém elas apenas têm implicações momentâneas, isto é, para o aqui e agora. Existe algo maior, algo superior. E se você brigasse tanto por política como brigasse para que as pessoas conhecessem a Cristo, seria algo muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque a própria política é uma bênção. E por isso que a gente está nela torcendo por alguns irmãos nossos. Mas a gente precisa entender que ela é importantíssima, mas ela tem implicações apenas momentâneas. Existe ainda algo maior, existe algo que tem implicação eterna. Sabe por quê? Porque nada mudará a eternidade de alguém, senão o Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que a Congregacional Zona Sul existe. É aqui que reside a nossa paixão. É aqui. É com estas duas verdades que Amós termina o seu livro. E aí, volta para Amós e a gente passa a régua e fecha a conta por hoje. Quais são as duas verdades? Volta para Amós já no capítulo 9. Quais são as duas verdades? Primeiro, que confiança e esperança estão em Deus. Eu trabalho, tenho a minha responsabilidade, trabalho mesmo, só que eu confio e espero que é Ele que haverá de fazer todas as coisas, ou a Ele quem haverá de conduzir toda a história. Segunda verdade é que eu estou colocando os olhos naquilo que é eterno, isto é, eu devo colocar os olhos lá. Veja que Amós diz assim, o cenário está caótico, está difícil, mas, capítulo 9, verso 11, olha o que ele diz. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Essa é a minha quinta lição. Deus é o agente da restauração. Olha que coisa linda são os verbos utilizados no verso 11. Veja que ele usa esses verbos para expressar essa verdade gloriosa, que é Deus, o agente da restauração. Veja, verso 11, naquele dia quem levantará? Levantarei. O tabernáculo caído de Davi, quem repara? Ele diz, repararei as suas brechas. Levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Isto é Deus, é Deus e é Deus. Eu trabalho, eu tenho as minhas responsabilidades, mas a minha confiança e a minha esperança está em quem? Naquele que restaura. Verso de número 13 a 15, mas lembre que tudo está apontando para o Messias, está apontando para a promessa da bênção. Veja 13, verso 13, esse que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Olha o verso 14, mais uma vez, a expressão de que Deus é quem restaura. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei, mais uma vez uma expressão de que é Ele que restaura na sua terra, e dessa terra que lhes dei, é Ele que dá, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. O verso 15 mostra uma pátria maravilhosa e permanente. Veja as expressões que ele usa, né? Vocês serão saciados. O verso número 15 mostra que nós devemos escolher bem os nossos governantes, trabalhar sim para vivermos aqui, todavia, lembrar que o lugar perfeito e o lugar dos sonhos não é aqui, é lá. Essa é a grande verdade que nos diz o verso 15. Eu quero concluir dizendo uma coisa. Se você for candidato ou eleitor nessas eleições de 2020, guarde essas palavras para si. C.S. Lewis certa vez escreveu dizendo assim: certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo, mas fará diferença se você serve como Judas ou como João. Deixa eu dizer uma coisa para você, seja candidato ou eleitor, seja como João, diferente de Judas. Ele fez boas escolhas e conduziu pessoas para aquele que é a perfeita esperança, tanto para o hoje como para o amanhã. Baixe sua cabeça. Eu queria aproveitar esse momento para que de fato estivéssemos orando. Os resultados das apurações, eu até vi você falando no grupo,
que a partir de 5h30 estaria saindo. Eu queria que a gente aproveitasse esse momento para a gente orar. Está para definir os rumos da nossa cidade. Claro que nós temos as nossas preferências à luz, espero eu, das análises que nós fizemos das propostas. Mas, inevitavelmente, os rumos da nossa cidade estará nas mãos dessas pessoas em que estarão, obviamente, ocupando esses cargos. Eu queria que a gente pudesse aproveitar esse momento, investir esse momento e não gastá-lo, intercedendo para que Deus, de fato, possa conduzir os rumos da nossa cidade. À luz do que nós vimos, ela pode descer ladeira abaixo ou pode subir e termos grandes momentos, como nós temos tido nesse período. Baixe sua cabeça. Eu queria que você pudesse orar por essa causa, por essa realidade. E assim nós estaríamos encerrando o nosso culto ao Senhor dessa noite. Senhor, nós estamos diante de um momento decisivo para a nossa cidade. Não é o fim, nem tampouco haverá de trazer problemas para os teus planos. Afinal de contas, agindo o Senhor, quem impedirá? O que o Senhor quiser, assim será feito. Quem será empecilho para a tua vontade? Haverá algo impossível para o Senhor? Nada. Nós não sabemos, Senhor, ainda qualquer resultado, mas o Senhor assim o sabe. A nossa oração, Senhor, é para que, apesar de que quase isso seja uma utopia, só não é porque o Senhor nos chamou a orar por isso. Porque senão soaria muito utópico. Pois nós vemos muito claramente como as coisas acontecem muitas vezes nessas áreas. As pessoas se vendem, as pessoas trocam o seu voto por feira, por R$ 50, trocam o seu voto por um muro, uma pintura de uma casa, o pagamento de uma conta, sem esquecer ou sem perceber que estão entregando os rumos da sua cidade ao caos. Alguém que, quando faz isso, ele vai precisar repor esse dinheiro que tirou. E aí vai tirar de lugar como hospital, saneamento básico, segurança e tantos outros lugares. E depois são essas mesmas pessoas que estarão reclamando dos políticos que estão no poder. Diante de tal fato, Senhor, quase soa utópico orarmos por isso. Mas inclusive essas coisas não fogem do teu controle. A nossa oração, mais do que nunca, Senhor, é para que o Senhor tenha conduzido essa eleição para melhores ainda melhores dias para a nossa querida Campina Grande. Nós, claro, trabalhamos, pensamos, pedimos, falamos, expomos, mas só o Senhor é que de fato sabe de todas as coisas e tem poder para conduzir ao que queres. Portanto, Senhor, a nossa oração simples e humilde nessa noite é que não nos deixe viver dias como os dias de Amós. Não nos deixe viver dias tão complexos como os dias do reino do norte, Israel. Mas, Senhor, nos ajuda a viver dias melhores, de acordo com as escolhas que esse povo campinense fez hoje, para que eles possam ter escolhido os melhores, ou que o Senhor tenha conduzido para lá homens íntegros, comprometidos com a vocação a qual foram chamados, que possam não negociar essas verdades. Essa é uma das formas que o Senhor disse que haveríamos de desfrutar de vida tranquila e mansa. A nossa oração, Senhor, mais uma vez, dê-nos homens e mulheres que de fato possam conduzir com integridade os rumos da nossa cidade. E que depois disso possamos descansar,
Não se saiu do jeito que queríamos ou não, mas descansar. Porque embora tenhamos a nossa responsabilidade, nada haverá de fugir do controle daquele que realmente governa. Para a glória tua, a alegria nossa. Nós assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus, e que por nosso intermédio seja derramado sobre todo o mundo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.